Aqui vão te dar uma folha branca e um lápis, vão te dizer, escreve uma nova vida. Outro ponto muito importante também em relação ao trabalho. Há muita gente que vem e na impaciência, mesmo sem ter a resposta, quer já trabalhar. Bom tema, mano, é isso. Não, porque eu compreendo a impaciência, porque você chega, você está dependente, olha, o dinheiro, o subsídio que te dão no asilo político não é bastante, é um pequeno subsídio. Então a família também lá na banda está a pedir dinheiro, para filha já está aí na Europa, envia só um pouco de dinheiro. Vai vir trabalhar. Olha, eu aconselho os irmãos não fazerem isso. Atenção, às vezes é melhor ganhar 1.200 euros do que ganhar mais. Eu vou explicar porquê. Ninguém pode acolher, porque quem acolhe uma pessoa que viaja de maneira clandestina corre o risco de ter um processo. E na outra cidade o acolhimento foi completamente diferente. Assim que ela chegou, já teve um alojamento. Eu vivi 1 ano no apartamento sob contrato no nome dele, mas eu que pagava o aluguel. Porque os processos de pedido de asilo vão durar entre 2 anos e meio. Eu conheço pessoas que estão há 2 anos, mais de 2 anos à espera no processo. É preciso viver plenamente no país que te acolhe. Permite-me só uma questão, porque falaste aqui do teu melhor amigo, presume-se que era um francês, um jovem francês. Olha, eu era o único bumbo na escola. Mas é isso, ou seja, e como é que foi isto? Eles estranharam a tua cultura? Não, olha, isso até com o tempo, eu convivi muito com eles. E estranhar é sempre, você é diferente, as pessoas vão estranhar. Você é diferente. Então as pessoas vão estranhar, vão te fazer perguntas, como é que é o teu país, onde vens, isso tudo. Olha, os meus melhores amigos eu conheci nos primeiros dias de escola. Mas havia preconceito? Essas perguntas eram carregadas de curiosidade ou de preconceito? Curiosidade, a maioria foi curiosidade, mesmo curiosidade. Curiosidade e, quer dizer, as pessoas têm um aspecto muito importante e que também eu hoje penso muito nisso. Eu, quando vim para aqui, para a França, eu não tinha do meu lado nenhum... Eu vim com uma inocência muito... Eu era muito inocente. Eu não julgava as pessoas por serem brancas, por serem francesas. Eu, do meu lado, não julgava. Eu não julgava se tem estilo rapper, se tem estilo gothic, se tem estilo rock. Eu ia com toda a gente. Porque eu não tinha nenhum padrão de julgamento. Para mim, só tinha pessoas, não tinha cores, nem isso tudo. E foi com o tempo, mas depois vamos chegar aí. É com o tempo que eu aprendi, assim. Mas isso ajudou-me muito no princípio, porque eu não julgava. E as pessoas acham que também, do facto de elas não serem julgadas por mim, aceitavam-me mais facilmente. Muito facilmente. Claro. Mas, consoante a escola, a adaptação é uma das coisas mais difíceis que eu tive a fazer. Adaptação na escola, ao ponto de dizer, não, amanhã já não vou, não compreendo nada. O pessoal que está nos a acompanhar agora, é importante também as pessoas terem noção que a imigração, o asilo, é um processo que exige uma superação, exige a pessoa querer mesmo muito, porque muitas das vezes a pessoa diz que quer, mas não demonstra querer. Então é muito importante que a pessoa esteja disposto a tudo para atingir o objetivo. Exatamente, Josué. A minha grande questão agora para o Mano Aya, mediante toda esta situação, ele termina então os estudos. Portanto, concluíste com sucesso, por aquilo que podemos entender. Primeiro,
quando eu disse que encontrei o meu melhor amigo com quem eu aprendi a escrever e a... Olha, eu quando encontrei o meu amigo, nós estávamos no primeiro ano do liceu. E no segundo ano do liceu, passa-se o bacharel do francês. Hoje, por que eu tenho uma relação muito especial com este meu amigo? Porque o meu amigo, quando nós chegamos no ano para passar o bacharel, ele, um ano antes, que tinha com ele mesmo, eu digo que foi ele que eu fiz os meus primeiros passos. Quando passamos o bacharel do francês, eu tive uma melhor nota do que ele. Complicado olha, isso. E olha, faz 18 ou mais quase 18 anos que nos conhecemos. E a cada vez que eu vou jantar na casa dele com a mãe dele ou com a mulher dele, ele sempre diz isso. O aluno superou o mestre. Ele sempre diz, hoje já temos filho, temos mulher, e sempre que quando passamos o ano novo ou o Natal juntos, e ele me diz, você está a ver esse gajo que está aqui? Esse gajo não sabia falar francês. Um ano depois, ele, no bacharel, ele teve melhor nota do que eu. E temos uma relação muito especial. E por quê? Teve o bacharel, e no ano do bacharel, ele entrou numa crise de adolescência. De adolescente, ele já tinha 18 anos, ele entrou numa crise com os pais. Ele não quis passar o bacharel. Quis fugir de casa. Quer dizer, eu acho que 2 semanas antes do bacharel, os pais estavam desesperados, porque o bacharel é aquele muito importante. É o que determina poder ir para o ensino superior, para ir para a faculdade. Se não tens o bacharel, não podes fazer isso. E então, a mãe dele, muito desesperada, veio para a minha casa. Ou nessa época estava vivendo num apartamento. A mãe dele veio chorar e a dizer-me, olha, o Nicolás está perdido, não quer isso tudo, por favor. Ele te ouve muito, ele tem muito respeito de ti, por favor. Eu falei com o meu amigo. Passamos o bacharel. Tivemos o bacharel. Festejamos o bacharel com toda a família dele durante todo o verão. E a família sempre me diz, é graças a ti, ele estava perdido, graças a ti que ele passou o bacharel. Hoje ele é oficial das Forças Armadas aqui em França. Okay. E mesmo nossa, que história, pá, que história. É isso. Depois eu fui para a universidade, onde é que eu fiz já gestão. Aí foram os 4 anos que foram financiados na mesma região. Ou seja, o teu curso foi de gestão. Foi gestão de estabelecimentos hoteleiro, tudo que é lazer. Eu posso trabalhar. Eu trabalhei para a Disneyland. O Parque Disney eu trabalhei para o Parque Disney. Eu posso trabalhar por cadeias de restauração, mas tudo que é gestão, hotéis, parque de atração, tudo isso. Esse é o meu ramo mesmo de gestão. E depois de ter passado a minha licenciatura, o que eu fiz é, eu estava sentindo muito sozinho, muito isolado. Eu disse, pá, eu preciso de me aproximar da comunidade africana, tenho que me abrir mais, à comunidade africana, porque eu estava sozinho mesmo. Eu ia em festivais onde sou o único preto, restaurante sou o único preto, escola sou o único preto, e quando tinha esse lado meu que estava um pouco em nostalgia, melancólico, precisava mesmo. E depois da minha formação, quando eu terminei os meus estudos, eu decidi vir para Paris, porque eu sabia que Paris havia uma comunidade africana mais ampla e mais facilidade de ter trabalho, isso tudo. E a partir daí eu vim para Paris e em Paris começa outra história. Pois, porque eu imagino o choque de uma alteração entre a comuna onde estavas e de repente Paris, é um choque. Como é que foi isso? Muito grande. Olha, antes de dizer isso, eu quero falar 3 pontos muito importantes.
há pouco tempo, quando eu estava a falar com a Júlia, estava a dizer que eu tinha uma coisa que eu tinha partilhado em três partes. É isso. Olha, eu vou dizer, para toda a gente que pensa vir em imigração, a imigração é um processo em três etapas muito diferentes, mas vai ser diferente consoante a maneira que a pessoa organizar a sua vida. Quando nós chegamos aqui, nós fizemos o processo de asilo político. O processo de asilo político é uma etapa de transição. É uma etapa de transição, talvez é a mais chata. Porque a pessoa chega a não sabe falar a língua, a pessoa chega completamente dependente, mas dependente. Isso é importante dizer. As pessoas que fazem pedido de asilo político são dependentes. Mas é preciso lembrar que esta etapa é transitória. Não se faz asilo político. A pessoa não fica no asilo político. A pessoa faz um processo. É muito importante isso. Político, que depois a pessoa torna-se refugiado. Uma pessoa que já tem o estatuto de refugiado já não é asilo político. O asilo político é o processo que o levou até aí. A pessoa tem o estatuto de refugiado, refugiado político, econômico, tem o estatuto de refugiado. Hoje os processos de pedido de asilo vão durar entre 2 anos e meio. Eu conheço pessoas que estão há 2 anos, mais de 2 anos à espera no processo de asilo, de pedido de asilo. Depois tens a etapa que a pessoa é reconhecida como refugiada, e refugiada é preciso que as pessoas saibam, refugiado, quando tu tens o estatuto de refugiado político, são 10 anos, tens uma carta, quer dizer, de um lado tens o estatuto de refugiado político e do outro lado tens uma carta de residente de 10 anos. E raramente a pessoa se identifica como refugiado. A pessoa vai se identificar com uma carta de residente de 10 anos. Nesta carta de residente, é como o bilhete de identidade que tu vais mostrar às pessoas. Nesta carta de residente, tem um lugar onde vem escrito estatuto. E aí vai escrito estatuto refugiado. Mas, se alguém te pedir esse documento, a pessoa só vai ver carta de residente, 10 anos. E tu és como qualquer outra pessoa. A diferença para alguém que tem o estatuto de refugiado político e um cidadão é que a pessoa que tem o estatuto de refugiado não pode viajar para o seu país de origem e não pode exercer o direito de voto. Senão, o resto é a mesma coisa. Pagas os mesmos impostos se trabalhares, tens direito a pedir um financiamento bancário para o projeto, podes abrir uma empresa, podes trabalhar onde quiseres. Isso é importante saber. Ou seja, a pessoa não tem restrições, não é? Quer dizer, tem aquelas duas situações que o Mano falou, mas de resto... E depois, as pessoas, o que eu disse, depende da maneira como a pessoa organizar a sua vida. Quando a pessoa tem o estatuto de refugiado político, são 10 anos, mas 5 anos depois, a pessoa pode pedir a nacionalidade francesa. Eu estou a falar do caso da França. O que eu fiz? Mano, deixa-me só entender melhor, ou seja, a pessoa tem o documento de 10 anos, mas durante esses 10 anos, nos primeiros 5 já pode pedir a nacionalidade, é isso? Pode pedir a nacionalidade. É o que eu fiz. Eu pedi a nacionalidade. Só para vos fazer compreender algo, eu fiz o pedido de asilo, processo de asilo político, eu tive o estatuto de refugiado, hoje não sou refugiado, não tenho processo, eu sou francês. A única identidade que eu tenho
é a nacionalidade francesa. E é preciso que as pessoas compreendam isso. Que a etiqueta de refugiado político tem que ser transitória. Porque se a pessoa viver numa sociedade onde sempre mostrar o estatuto de refugiado político é um handicap. É um handicap porque dá-te um estatuto na mente das pessoas. Essa pessoa está em precariedade, está à procura de proteção, veio à procura de proteção, vive, não é a realidade, é a percepção das pessoas. Eu vivi muito tempo do lado dos franceses mesmo. E a percepção é esta. Pessoa que, coitadinho, precisa de ajuda. Não, tem que ser transitório. Hoje, eu me identifico como cidadão francês, como qualquer um outro cidadão francês. Por aquilo que nós vemos, até mesmo através de angolanos e de outros povos que pediram asilo, é que existe uma resistência em abandonar o estatuto de refugiado por conta das ajudas sociais, a liberdade, entre aspas, de não ter que trabalhar e continuar a viver como um coitado. Mano, vale a pena mesmo a pessoa ficar ali em troca de ficar em casa desde manhã até à noite, nunca aprender a falar a língua do país? Não, olha, eu sempre respeito a escolha das pessoas, se há pessoas que escolhem, que optam por esse tipo de situação, talvez porque elas encontram uma melhor opção para elas, estão confortáveis, estão acomodadas nessa opção. Mas eu, que vivo aqui, que não tenho que justificar nada a ninguém. Eu não tenho que justificar nada a ninguém. Quando eu digo não tenho que justificar, olha, eu passei o facto de assumir completamente o lado da nacionalidade francesa e dizer eu vou optar por trabalhar, contribuir, e tudo que eu recebo, olha, eu vou dizer alguma coisa, eu dou mais do que receber aqui em França. Eu dou muito mais à França do que a França me dá, porque eu pago muitos impostos. Quer dizer, mesmo com uma corda aqui, muitos impostos. Mas eu prefiro pagar impostos e dizer que estou a contribuir. Isto é meu. Ninguém me deve nada. Quando eu recebo algo, eu digo, é devido àquilo que eu dei. E eu acho que é a melhor opção, assumir, quer dizer, é melhor assumir que o país é teu, que tu contribuis a esse país e tudo que o país, quando você vê a grandeza desse país, tu diz, poxa, eu contribuo para a grandeza desse país. E é a melhor opção. Basicamente é uma mudança de mentalidade, ou seja, os nossos humanos não aceitarem ficarem ali apenas com um espírito, digamos assim, de dependência, de relaxamento, sem evolução. E nós reparamos também que isso acaba por afetar, ou seja, os pais, como são o espelho para os filhos, isso automaticamente acaba por passar para os filhos, porque os filhos, ao ver os pais naquela situação, acredito que automaticamente também acabarão por adotar um comportamento muito parecido com aquele comportamento que os pais têm, que é um comportamento de falta de ambição, no sentido de se adaptar, evoluir, melhorar, não é? Sair daquele estado de coitado e passar a ser realmente uma pessoa de valor. Não, é por isso que eu estou a dizer que a pessoa, quando imigra, tem que ter objetivos. Não pode ter sempre um objetivo, tem que ter vários objetivos. O primeiro objetivo é legalização. Esse é o primeiro objetivo. Legalização. Depois da legalização, a pessoa tem que almejar viver como qualquer outra pessoa. Quando você abre uma porta,
Você não tem que justificar. Você exige os mesmos direitos que os outros. Eu sou tanto que. Quer dizer, é assim que. Olha, é a minha visão, é assim que eu vivo. Eu vou para o banco, vou exigir, vou para pagar os meus impostos, vou perguntar porque eu estou a pagar, porque é que eu estou a pagar mais esse ano do que o ano passado, e porque é que talvez eles cometeram um erro, porque é que eu estou a pagar tanto. Isso você faz quando você vive plenamente. É preciso viver plenamente no país que te acolhe. Eu não posso viver dizendo eu sou imigrante. Não, eu sou francês. Se me pedirem meu documento, eu sou francês. Tchau, eu dou o meu documento, eu sou francês. Porque aqui é preciso viver plenamente o país que nos acolhe. Hoje o país não me acolhe, o país é meu. Porque eu contribuo muito, muito para que o país seja o que ele é. Sabes, olha, aqui na minha cidade, como é que se diz em português? O chefe da cidade, que ganha as eleições, o comissário, ou que não sei como é que se diz em português. O presidente da Câmara? O presidente da Câmara. O presidente da Câmara vem na minha porta bater a minha porta para conversar, para dizer como é que está o bairro, o que tem que ser mudado no bairro. Se o presidente souber que eu vivo do social, ele não vai vir bater a minha porta. Porque o gajo que vive do social não paga os impostos aqui. Exatamente. Eu pago os impostos. Ele vem bater a minha porta para perguntar como é que está a escola. Eu posso dar a minha opinião, eu posso votar para a escola, para que a escola mude. A pessoa que tem o estatuto de refugiado político não vota. Se o transporte está bom ou não está bom, a opinião dele não conta. Sem fugir muito aqui do tema, só para fazer um paralelo, nós temos o caso, por exemplo, de Portugal, aonde, como o Mano está já há muito tempo na França, vamos fazer aqui uma comparação muito rápida. Por exemplo, em Portugal, a forma como o português olha para aquele que é, por exemplo, um imigrante, mesmo quando adquire a cidadania, pode não ser a mesma que em França. Nós queremos, muito rapidamente, vamos tentar perceber aqui essa questão, porque o Mano está a colocar aqui uma perspectiva de alguém que está na França há 21 anos, que se esforçou, que deu o seu melhor e teve o seu retorno. Mas nós aqui em Portugal, por exemplo, temos uma outra versão da Europa, que é um país que, mesmo quando tu te esforças, dás o teu melhor, mesmo assim as portas estão sempre fechadas. Por exemplo, esse comportamento que o Mano Waia está aqui a mencionar, do presidente da Câmara ir à sua porta, em Portugal é absolutamente impensável. O presidente da Câmara não vai à sua porta. Portanto, nós queremos perceber aqui se isso tem muito a ver com a característica do povo francês, porque nós aqui, deste lado, temos uma perspectiva diferente, porque, por exemplo, em Portugal, efetivamente, existe uma outra visão relativamente ao imigrante. Uma vez imigrante, sempre imigrante. Em França também é assim? Olha, em França, olha, quer dizer, vai mesmo depender da pessoa, vai muito depender da pessoa. Mas o que nós temos que lembrar é que nós vivemos aqui em França, onde a organização da vida começa mesmo no escalão mais baixo, que é a organização da vida da comuna. Vou só dar um exemplo. Na escola, se tu viveres num bairro social, aqui em França, onde a maioria das pessoas são pessoas, entre aspas, imigrantes que não têm a nacionalidade francesa, e que nós somos, por exemplo, 10% das pessoas são franceses que trabalham aqui, isso tudo. Quando houver eleições, quem é que vai votar? Quem é que vai votar para que as coisas mudem? Só 10% das pessoas vão votar. E o bairro nunca vai mudar.
Porque a maioria das pessoas não vota. Trabalham, Pois sim, é, pagam impostos. pois é. Trabalham, porque os refugiados trabalham, pagam impostos, isso tudo. Podem investir, podem abrir empresas, isso tudo. Mas como não votam, não têm muita influência na Poder de vida influência, corrente. sim. É isso. É por isso que a percepção das pessoas aqui, seja preto, seja branco, seja português, a partir do momento que você tem a nacionalidade, você contribui, você é respeitado porque você vota. A tua voz conta. Então a percepção já é muito diferente, mesmo muito diferente. Mas tem um outro ponto também muito importante aqui em França. A lei é muito forte. A lei é muito forte. Vai só mesmo respeitar as leis que protegem as pessoas, as leis que obrigam as pessoas a fazer coisas, ou que vão, quer dizer, de um lado que vai proteger e do outro lado que vai obrigar as pessoas a fazerem coisas. Então, o que vai mudar mesmo é a lei. A lei é muito forte. Mas ficar no estatuto de refugiado político, você não pode votar. Uhum. Eleição comunal, que vai falar do teu autocarro, que vai falar da limpeza da tua cidade, que vai falar da escola dos teus filhos, da cantina da escola dos teus filhos, da proteção da tua cidade. Tu não vais votar. Inclusive, mano, o perigo também está no facto de, em todos os países europeus, existe sempre uma resistência de alguns nativos que realmente não apoiam a imigração. E a pessoa também fica na mão destes, não é? Completamente. Eu não quis dizer isso, mas a armadilha está aí. Se tivermos uma cidade onde são muitos imigrantes e poucos franceses, quer dizer, aqueles poucos franceses vão já dizer, tem aqui muitos, isso assim, e aqueles poucos que vão votar nos interesses deles. Às vezes Claro. vão fazer leis muito duras contra a imigração, vão fazer isso tudo conta muito, é por isso que é mesmo importante passar todas essas 3 etapas. Fizeste o processo de asilo, ficaste refugiado e hoje és nacional. Trabalhas, pagas o imposto e podes decidir pela vida da tua comuna. Muito bem. Nós queremos saber, então, relativamente às cidades em França, sendo que o Manuaia já está há bastante tempo na França, qual é a tua perspectiva relativamente àquelas cidades e para os imigrantes será sempre mais fácil ter sucesso na busca de um pedido de asilo? Olha, sobre essa situação, não vou citar exatamente o nome de uma cidade, mas vou dizer da situação da cidade. Para as pessoas que vêm para o asilo político, têm que privilegiar cidades do interior que estão um pouco distantes de todas as grandes aglomerações. Uhum. O oeste da França, por exemplo, que é a região da Bretanha, é uma cidade é uma região, quer dizer, é uma região que tem boa reputação, de bom acolho, de bons serviços sociais e que não está muito congestionada em relação aos pedidos de asilo. Toda a região da Normandie, quer dizer, as cidades do norte da França, mas que estão um pouco distantes a 3, 4 horas de Paris, podem ser convenientes. Okay. Sem citar o nome exato de uma cidade, a única coisa que as pessoas têm que lembrar é evitar as grandes cidades mesmo. É isso. O critério é esse. Evitar grandes cidades como Paris, Lyon, Marseille. Tem que evitar, porque a situação em Paris já é mesmo incontrolável. Em níveis... Olha, vou só dizer algo. As pessoas, quando chegam em Paris e pedem um asilo político em Paris, os serviços sociais não têm mais capacidade de alojar essas pessoas. Sobrelotação. Que seja
mães com crianças, que sejam casais, que sejam menores, que sejam adultos. A capacidade de alojamento em Paris é quase, está no limite. Porque Está mesmo. toda a gente corre para a capital, né? Só quando vai, todo mundo corre para a capital. É isso. E o que se passa é que quando vais pedir, eles vão te dar um número de telefone, que é o famoso 15. E neste número de telefone, tu tens de telefonar, quer dizer, como alguém que pede asilo político. Quase que tens que passar todo dia a telefonar para esse número para encontrar uma cama, mas é mesmo uma cama para dormir, não é um apartamento, é uma cama para dormir. E vais dormir uma noite e no dia seguinte tens que, quer dizer, vais acordar e vais começar já a telefonar para encontrar outra cama para a noite que vai chegar. É muito difícil, muito, muito difícil. Vou dar um exemplo. Isso talvez muita gente mesmo já... Há pessoas que já me perguntaram e não compreenderam. Eu tenho uma irmã que chegou há pouco tempo. Chegou há 2 anos. E a situação é que, sendo as condições da viagem dela, ninguém pode acolher. Porque quem acolhe uma pessoa que viaja de maneira clandestina corre o risco de ter um processo. Cúmplice, né? Corre o risco de ter um processo. Acolher alguém que viajou clandestinamente, isso tudo, corre o risco de passar um processo. E a minha irmã chegou assim. E ela teve aqui em Paris. Ela passou pelo 15. Com uma criança. Passou pelo 15. E foi mesmo muito difícil. Com chuva, com neve, passou pelo 15. E o conselho foi sair do Paris. Sair do Paris. Hoje ela foi para outra cidade. E na outra cidade o acolhimento foi completamente diferente. Pois. Okay. Assim que ela chegou, já teve um alojamento, ficou um tempo, já mudou. Hoje ela vive no centro de Estrasburgo. Ela está à espera da resposta do processo dela. Mas o acolhimento, o que ela viveu em Paris, o que ela vive em Estrasburgo é completamente diferente. Muito diferente. Eu não aconselho ninguém a passar por Paris. Muito bem. Fica aqui a dica para que o pessoal tenha atenção, então, onde é que vai pedir o asilo, porque isso pode ser determinante no seu processo de asilo. Mano, vamos voltar um pouco no tempo. No momento em que terminas a universidade, tiveste que te posicionar profissionalmente em relação à tua formação académica. Como é que foi isto? Porque hoje em dia tu tens uma carreira de sucesso, mas isto foi do dia para a noite. Como é que chegaste até aí? Fala-se muito em trabalho. Vou chegar, vou trabalhar assim, vou fazer isso. Olha, eu vou dizer algo que refere-se mesmo à França. E vou fazer um paralelo entre a nossa realidade lá em Angola e a realidade aqui em França. Olha, eu ouço muita gente dizer, olha, eu tenho um mestrado, venho para a França, como é que vai ser? Tenho uma licenciatura, venho para a França, como é que vai ser? Olha, aqui, eu, mesmo sendo formado, mesmo falando francês, mesmo tendo a nacionalidade francesa, depois de ter terminado a minha formação, quando eu cheguei aqui em Paris, vou-vos dizer, olha, Paris, toda a gente é refugiada em Paris, mesmo o próprio francês. Não, como assim? Aqui em Paris é como uma terra neutra. Por exemplo, vou dar um exemplo. Eu nasci em Angola, cresci, hoje tenho a nacionalidade francesa, já vivo aqui muito tempo aqui em França. Hoje, se tem um francês que vem lá do mato dele, Paris é minha, ele está na minha terra. Aqui Paris é minha terra. O refugiado aqui é ele. Ele vai me perguntar como é que ele pode encontrar casa, como é que ele pode encontrar trabalho. Ele é francês. Ok. Paris é neutro. Paris, toda a gente começa do zero e toda a gente começa da mesma maneira. Eu cheguei aqui em Paris, não tinha casa. Foi um amigo que me deu o cadeirão dele.
Mas o meu amigo, ele tinha que deixar o apartamento. Então, eu vivi 1 ano no apartamento, sobre contrato no nome dele, mas eu que pagava o aluguel. Por quê? Para alugar um apartamento aqui em Paris, vão exigir da pessoa 3 vezes mais do que o valor do aluguel. Se o apartamento, se o apartamento custa 500 euros, a pessoa tem que ganhar 1.500 euros. É um exemplo. Quando tu apresentas o teu processo para alugar o apartamento, eles têm que ver que tens um salário superior ao valor do apartamento 3 vezes. Tem que ser 3 vezes. Tens que ter alguém que vai pagar uma caução, não sei como é que se diz, uma garantia. Tens de ter uma pessoa que faz uma garantia por caução. Quer dizer, além de ganhar 3 vezes mais, tens de ter uma pessoa que vai pagar caução e tens que pagar 1 mês ou 2 meses de avanço. Quer dizer, é terrível. Além da caução. Eu cheguei aqui em Paris, uma semana depois. Eu estava a lavar pratos num restaurante. Fui lavar prato num restaurante. Eu fui lavar, trabalhei na cozinha, trabalhei como pasteleiro no restaurante. E quando eu cheguei no meu ramo, eu tive que trabalhar muito tempo de noite. Trabalhei de noite muito tempo. Eu trabalhei como responsável em hotéis de noite. Eu só encontrava trabalho de noite, de noite. E finalmente, quando eu tive a minha primeira filha, eu decidi que já não poderia, já não era muito adaptado a trabalhar de noite e tendo a família em casa. Então eu decidi mesmo fazer uma reviravolta e consegui um trabalho de dia neste grupo onde eu fiquei. É mesmo aí que eu comecei mesmo a trabalhar efetivamente no ramo em que me formei, e hoje estou há 5 anos. Eu trabalhei como auditor interno. Muito bem. E 5 anos que eu trabalhei como auditor interno, eu fui responsável de várias formações internas quer dizer, eu trabalho muito sobre os procedimentos. Todos os procedimentos financeiros internos à empresa. Porque todos os anos há aquela auditoria externa feita para aqueles os gabinetes de auditoria. E eu sou o responsável a acolher os auditores externos e mostrar que nós respeitamos todos os procedimentos. Das faturas, das declarações de imposto, isso tudo, de quanto dinheiro nós fizemos no ano, como é que o dinheiro foi tratado, isso tudo. Então, eu trabalhei aí até antes do da pandemia. Desde que a pandemia começou, eu trabalhei a partir de casa. Eu atualmente estou a trabalhar a partir de casa. E a semana passada, o responsável da Europa, o responsável financeiro da Europa, do grupo, telefonou para mim a me propor um novo cargo de diretor adjunto financeiro para um dos hotéis que está no aeroporto Charles de Gaulle, porque uma das minhas colegas vai para a Áustria como diretora financeira na Áustria. Eu vou tomar o lugar, o cargo de diretor adjunto aqui no aeroporto. Muitos parabéns, mano. Tenho que te interromper aqui para parabenizar este feito, porque nós estamos a dizer que há 5 anos atrás estavas numa área completamente, quer dizer, não digo completamente porque estávamos a falar de restauração, não está tão longe assim, mas não era o teu objetivo final.
pelo que Não, entendo. não era. E já tinhas Não ali era. a responsabilidade familiar, quer dizer, no meio disto tudo, Hum, tiveste a tua primeira filha e tudo. Foi. Acredito Não, que olha, o peso da responsabilidade. é o peso da responsabilidade, porque antes eu vivia Uhum, por mim mesmo. exato. Eu conseguia ir de férias quando eu queria ir de férias, e tudo viver normalmente. Mas quando se tem uma responsabilidade familiar, já é diferente. O facto de ter a minha filha também Exato. mudou muito a minha visão das coisas. Eu antes alugava um apartamento, hoje já não alugo, hoje sou proprietário. Eu não alugo, eu comprei a minha, a minha própria casa. Então, isso tudo muda. Eu profissionalmente, eu e a minha esposa estamos bem profissionalmente. E epá, hoje a visão é mesmo de investir, ver outras possibilidades. Epá. E é E assim que. mano, Pois, diga, pode prosseguir. e é assim, olha, uma pessoa não se dá conta. Não, Hum, uma pessoa não acorda de manhã e diz, olha, já estou estável. Não, isso não existe. A estabilidade é como uma corda. Você tem que sempre puxar. Se você deixa, baixa. Você cai. uhum. ai, pois. É isso a estabilidade. A estabilidade é constante. Não se diz estou estável e você baixa os braços, você senta, você fica. Estou estável. Não. Uhum. É com trabalho. E o mais importante é que uma pessoa não se dá conta da estabilidade. Você vai só trabalhar, acorda de manhã, vai trabalhar. É assim. E as coisas vêm, os Hum. bocadinhos, os bocadinhos. Quinta-feira eu vou começar um novo cargo. Mas eu não sei onde é que vai me levar. O que eu vou fazer? É Eu vou isso. acordar, vou ir trabalhar. Eu não sei, não sei, não sei. Muito Eu nunca bem. sei. Eu às vezes olho para trás. O que eu me digo às vezes quando eu acordo de manhã, estou-me a preparar para ir para o trabalho. Eu digo, é o que me apanharam no barco. Eu digo, Hum. não, mas a sério, eu digo sempre isso. Eu me vejo sempre quando me apanharam no barco. Eu me vejo, não há um dia que passa que eu não me É vejo. Olha, isso. na cidade onde é que me apanharam, tem um castelo. É o ponto turístico daquela cidade. E quando me apanharam, a única coisa que eu fazia é rodar o castelo. Passava todo dia a rodar o castelo, no meio dos turistas. No meio dos turistas. Eu não tinha nem identidade, nem tinha nenhuma perspectiva para o futuro. Hoje, sempre que eu estou de férias, eu alugo um quarto de hotel naquela cidade, naquela zona, e vou com a família. Eu digo hoje às Hum. minhas filhas, hoje as minhas filhas nem podem imaginar, mas um dia eu vou lhes contar. Você está a ver isso aqui? O pai, quando chegou, era tipo, Um girava isso moribundo, aqui para né? passar. Um moribundo, completamente. Mano, diz-nos aqui uma coisa. Relativamente à parte profissional, por exemplo, uma das coisas que eu também acredito que o pessoal quer saber, por exemplo, um profissional qualificado em França, eh, qual seria aqui, digamos, o teto salarial mínimo? Nós sabemos que em França, como em alguns países europeus, existe o salário mínimo, Hum. mas relativamente a um profissional qualificado, qual é o teto salarial que normalmente ele alcança no início? O salário mínimo aqui em França se chama SMIC. É apenas uma lei. O salário mínimo é uma lei, está estipulado por lei. O Sim. salário mínimo horário é tal. E por mês vai dar 1.200 euros brutos. Quer dizer, 1.200 euros brutos antes dos descontos das taxas, isso tudo. Mas esses 1.200 euros brutos vai depender do tipo de contrato que a pessoa vai ter. Porque há muita gente que vai ter um contrato de 20 horas. A Uhum. taxa horária é calculada a partir desses 1.200 euros.
Mas a pessoa, no fim do mês, não vai ter 1.200 euros, porque só tem um contrato de 20 horas. Sim. Ok. Vai depender do tipo de contrato, vai depender da experiência, e por exemplo, vou dizer, contrato, formação, experiência. Esses 3 pontos. Agora, na média, quando uma pessoa já trabalhou um pouco, isso tudo, na média, a pessoa vai ganhar entre 1.600 e 1.700 euros, na média. Alguém que tem alguma experiência na restauração, um camareiro, um recepcionista, isso tudo, vai ganhar na média entre 1.600 e 1.700 euros. Esse é um salário médio para uma pessoa que tem um contrato de tempo completo. Sim. Que vai trabalhar na média 39 horas por semana. 39 horas por semana, isso é importante saber. 39 horas por semana. E outra coisa também muito importante. Temos o salário de base. Mas a maioria das empresas, além do salário de base, tem prêmios. Tem produtividade, né? Produtividade, interesse, porque hoje a maioria das empresas tem ações, tem ações na bolsa, como é que se diz, na bolsa ou na bolsa, sim. Dos valores, sim. E consoante a performance das ações, os interesses recolhidos, as pessoas vão ter prémios, vai ter o 13º mês, Sim. E então, aqui, por exemplo, vai-se falar mais do salário anual do que o salário mensual. Quando uma pessoa vai passar uma entrevista, a pergunta sobre o salário vai ser assim: quais são as suas pretensões salariais? E raramente fala-se em mês, fala-se em anos. Sim. Vai-se dizer, por exemplo, 30 mil euros por ano. Muito essa bem, é a base essa é a base da negociação. Vai dizer 30 mil euros. A pessoa, o candidato vai dizer: eu quero 30 mil euros por ano. Mas os 30 mil euros por ano, eu quero saber se vocês também dão prémios. Se vocês dão o 13º mês, se vocês dão indemnização para isso, várias coisas. Isso é que constitui o salário. Pois. O que se tem perguntando muito, qual é o salário mínimo? O salário mínimo são 1.200 brutos, sem os descontos das taxas. As pessoas dizem: olha, eu gostaria de ganhar um pouco mais do que 1.200 euros. Olha, atenção, às vezes é melhor ganhar 1.200 euros do que ganhar mais. Eu vou explicar porquê. Se a pessoa for solteira e tiver a ganhar entre 1.700 e 1.800 euros, sim. Os descontos, mais, né? os descontos os impostos, a pessoa vai ficar enjoada. É verdade. Porque os impostos aqui cascam mesmo. São altos, sim. São altos. Há alguém que, se eu vou comparar, alguém que ganha o salário mínimo, depois dos descontos vai ganhar 900 e tal euros. Vocês onde é que estamos aí? De 1.200, vai ganhar 1.100 euros. 1.100, 1.900, consoante as horas que fizer. Mas essa pessoa que ganha o mínimo vai ter algumas vantagens. Vai poder ter uma indemnização sobre alojamento, consoante o número de filhos que tem. Vai poder ter descontos no transporte. Vai poder ter desconto se os filhos estão na escola, vai ter desconto na alimentação dos filhos, no material escolar, nas propinas da escola. Porque diz-se muito que as escolas são gratuitas. Eu pago 500 e tal euros mensuais para as minhas filhas, para a escola. Porque o material, isso tudo, 500 e tal, alimentação, 500 e tal euros. Mas eu não tenho nenhum desconto.
Se comparar a pessoa que ganha o mínimo e que vai ter essas todas as vantagens e a pessoa que ganha 1.700 euros e que está sozinho, mas não tem nenhuma vantagem, às vezes a pessoa que ganha o mínimo está melhor, porque vai beneficiar de muitas das vantagens. Pois. Você que está sozinho, subsídio, você que está sozinho, que ganha 1.700, vão-te descontar dos impostos. Vais pagar o transporte, vais pagar a alimentação, vais pagar tudo, a taxa plena, e no fim vais gastar mais dinheiro do que aquela pessoa que ganha menos do que tu. É uma questão de equilíbrio. Não vale a pena só dizer eu quero ganhar tal. Se você estiver solteiro e viver sozinho, vai pagar muitos impostos. E às vezes é melhor ganhar o mínimo. A maioria das pessoas que quando chega aqui, por exemplo, na situação de imigrante, quando chega aqui, vai ter pequenos contratos. Um contrato de 20 horas, vai ter vários empregos. Vai ter vários empregos, na média, 2 empregos para poder completar um pouco. Mas os pequenos contratos vão ser os primeiros contratos que as pessoas vão ter. E no fim do mês vai ganhar 600, 700 euros. Ou mesmo menos, 400 euros, porque você consoante o número de horas que fizer no mês. Isso é importante. Não é só, eu assinei um contrato, vou ter 1.200 euros. Não. Depende quantas horas a pessoa fizer no mês. Outro ponto muito importante também em relação ao trabalho. Há muita gente que vem e na impaciência, mesmo sem ter a resposta, quer já trabalhar. Bom tema, mano. É isso. Não, porque eu compreendo a impaciência. Porque você chega, você está dependente, olha, o dinheiro, o subsídio que te dão no asilo político não é bastante, é um pequeno subsídio. Então a família também lá na banda está a pedir dinheiro, é para ficar já está aí na Europa, envia só um pouco de dinheiro. Vai ir trabalhar. Olha, eu aconselho os manos não fazerem isso. Vou dizer não fazerem isso, mas para a vossa própria proteção. Eu vou vos contar a história de uma miúda que faz isso aqui. Ela trabalha, mas trabalha com o documento de uma outra pessoa. Porque para você trabalhar tem que ter um documento. E se você não está legalizado, vais trabalhar com o documento de uma outra pessoa. Exato. Há duas coisas. É a pessoa que vai trabalhar com o teu documento, que trabalha com o documento de uma outra pessoa, e é aquela pessoa que dá o documento para alguém trabalhar com o seu documento. Essa pessoa, no fim do mês, a dona do documento, vai ganhar ao menos 300, 400 euros só do documento dela. Mas a pessoa que trabalha com o documento da outra pessoa corre grande risco. A miúda ficou doente. Problemas das costas. Como o documento é dela, não é dela, ela não pode estar em, aqui chama-se arrêt de travail, paragem de trabalho, e que a empresa baixa médica. Baixa médica. Vai estar, mesmo se não trabalha, a pessoa fica coberta. Vai ter subsídio, sim. Com esse subsídio. Ela não pode, porque o documento não é dela. Pois. Está doente. Enquanto ela não trabalhar, não pode ganhar dinheiro. Porque ela não pode declarar a baixa. E o mesmo depois pode acontecer um acidente de trabalho, por exemplo. Ela teve um acidente. E a pessoa não pode ser assistida. Isso é muito complicado. Não pode estragar o asilo. Pode estragar o asilo. Você não vai ser assistida médica, porque se você vai para ver um médico, vais pagar do teu próprio bolso. E não vais poder ir trabalhar. Se não vais trabalhar, não tens salário, porque não tens nenhuma cobertura. A pessoa, a dona do documento, você não pode ir declarar que está doente, porque senão a dona do documento também não pode trabalhar. Pois. Porque você declarou que ela está doente. É uma situação muito complicada, muito complicada. É por isso que eu disse, paciência.
paciência. Mesmo a pessoa tem que ser muito paciente. Porque se correr, for ir trabalhar com documento, toda a gente que trabalha com documento de uma outra pessoa. E isso é grande risco. Ou seja, não é só ter coragem, mas também é preciso ter paciência, porque senão o resultado da coragem também pode não ser satisfatório. Pois. Qual é a sua visão relativamente aos outros imigrantes? Tem algum objetivo? Pretende contribuir em alguma coisa? O que é que pensa sobre isso, mano? Olha, eu, em relação a esse ponto, eu digo, poças, eu saí de Angola há 20 anos, por motivos tais que hoje, 20 anos depois, há mesmas pessoas a saírem com os mesmos motivos. A minha visão é a seguinte, é a minha visão, mas é a realidade também que eu tenho estado a viver, é que há muita gente a me contactar, eu tenho falado muito com muita gente, eu até estou surpreendido porque falo mais com pessoas desconhecidas que pessoas da minha família, que me telefonam, que me enviam mensagens para saber sobre a possibilidade de estudar aqui, a possibilidade de trabalhar aqui, a possibilidade de emigrar. Pessoas sozinhas, jovens, casais, mulheres, e é muito variado. Quer dizer, a minha visão é estar sempre aberta a aconselhar as pessoas. Eu estou sempre aberto a aconselhar as pessoas, porque eu tenho uma trajetória que não estava prevista. Eu não tinha previsto viver em França. Hoje eu vivo em França. Nunca imaginei que hoje eu estaria a trabalhar assim. Nunca imaginei. E o conselho que eu daria às pessoas, é aquela base que eu disse. Ter muita coragem. Mesmo ser muito corajoso. Às vezes a força de vontade não é suficiente. Tem que ter muito mais do que força de coragem. Tem que ter muita paciência. Nós falamos há pouco tempo aqui de paciência. Porque o tempo do processo de pedido de asilo é longo. É longo. Muitas das vezes a pessoa tem vontade de baixar os braços e deixar tudo. E, sobretudo, a sorte. Porque aqui não é porque você tem uma boa história. Não é porque você... Não, aqui mesmo é uma questão de sorte. Nós falamos aqui de como foi feito o meu processo, foi feito em 8 meses. Exato. E eu não preparei nada, fui assim. Não tive conselhos de ninguém. A pessoa tem que ser corajosa mesmo, corajosa. É mais ou menos isso. E, sobretudo, hoje as pessoas têm todas as informações. Vocês têm informações, eu estou a falar para as pessoas. Vocês têm informações que nem o Josué, nem a Júlia, nem eu tivemos. Hoje, as pessoas têm essa sorte de ter muita informação. Exatamente. Muitos grupos no Facebook de discussão sobre esse assunto, no WhatsApp sobre discussão deste assunto. Exatamente. Então, peguem de maneira inteligente essas todas as informações e implementem na realidade. Manoaia, muito obrigado aqui por relatar a sua história, o seu trajeto, por nos ajudar a entender melhor, por um outro ângulo, o processo de asilo, que tem muitas facetas. Revelou aqui factos muito importantes relativamente àquilo que é o acostumar, se adaptar a uma nova terra, a uma nova língua, os desafios do asilo, o processo do asilo, a solidão que muitas das vezes, na maior parte das vezes, as pessoas passam. Acabou por nos dar aqui também uma visão sobre aquilo que é a mentalidade que um imigrante deve ter, de forma, então, a ser uma mais-valia na sociedade. Júlia, queres acrescentar alguma coisa aqui? Queres falar aqui ao pessoal? Não, na realidade, eu quero aqui dizer isto mesmo em público, porque o Manoaia
vai precisar de voltar aqui no canal mais vezes, porque ele é um poço de conhecimento. E eu tive que me segurar durante a entrevista para seguir mesmo ali o curso, mais ou menos, daquelas perguntas, porque eu percebi que senão, quer dizer, íamos ficar aqui horas. Então, realmente, o Manuaia deve voltar. Manuaia, por favor, atende este nosso pedido que estou a te fazer aqui diante de todos, para esmiuçarmos alguns assuntos relativamente a este país. Acho que eu vou retomar o facto de que eu acho muito importante o que vocês fazem. São raros os sítios, os grupos onde tem esse tipo de iniciativa. Eu já vi outros lives, quer dizer, eu falo porque é uma experiência que eu nunca imaginei viver na minha vida. Eu nunca imaginei viver isso. Eu também tive meus ideais antes de sair de Angola. Entre o que eu imaginava e o que eu vivi, há uma grande diferença. Há um abismo. Há um abismo enorme. Outra coisa, muito importante. Ninguém vem para a Europa para ficar rico. Exatamente. Não viemos aqui. Pois é. Não viemos aqui com uma vara mágica e vamos ficar ricos e que vamos voltar para o nosso país e que vamos estar com os bolsos cheios sei lá, não sei o quê. Nós ficamos ricos de experiências da vida. Porque eu vivo uma segunda vida. Eu considero que eu vivo aqui. Olha, eu cheguei aqui, angolano. É como se tivessem me dado uma folha branca. Branca. E me disseram, escreve uma nova história. Hoje, eu poderia ser o que eu quisesse. Eu poderia inventar o que eu quisesse. Uma nova oportunidade, não é? Eu poderia me chamar Mateus Francisco como eu quisesse. Uma chance de reiniciar a história, a vida, corrigir erros do passado. E é isso que nós temos aqui. Para os manos que vêm aqui, para as manas que vêm aqui, é uma nova vida mesmo. Não tem nada a ver com a vida que nós conhecemos em Angola. Aqui vão te dar uma folha branca e um lápis, vão te dizer, escreve uma nova vida. E tu é que vais definir a vida que tu vais escrever. Se cometeres os mesmos erros que cometeste lá na banda, ou se vives a mesma vida que viveste lá na banda, a responsabilidade é tua. Obrigado pela oportunidade que vocês me deram. Obrigado pela oportunidade que vocês me deram. Nós é que agradecemos, mano. E não cortem essa parte que eu vou dizer. Olha, vocês são um casal exemplar. Continuem a trabalhar juntos. Porque normalmente muito obrigada. Isso nos encoraja, mano. O casal discute. Então você. Não, aí nada. Eles têm discutido. Parece casal perfeito. Obrigada pelo incentivo, mano, porque não é fácil. O Josué sabe, nós para gravarmos esta entrevista e para termos o canal, temos que, como o mano disse, puxar a corda. Temos que ser constantes, puxando a corda. Até porque só para dizer uma situação aqui, aos manos que estão nos assistir, muitas das vezes as pessoas veem-nos aqui nos vídeos e as pessoas pensam que a vida na Europa é fácil. Não é, porque isto aqui é um sistema com regras, com horários, com disciplina. Portanto, isso torna a vida mais exigente, porque nós podemos reparar que o pessoal que vem de África, vem das Américas, normalmente vem de países onde não há um rigor tão grande no sistema. Então, nós para estar aqui a gravar este vídeo agora,
é um sacrifício tremendo, porque nós tivemos uma semana pesada, tivemos uma semana de muito trabalho, uma semana de muito sacrifício, mas como nós temos essa missão, estamos aqui, isso só para reforçar aquilo que a Júlia estava aqui então a indicar ao pessoal, para que todos tenham consciência e possam aproveitar tudo que está aqui falado, porque é de facto precioso. Chegamos aqui à conclusão desta entrevista e podem ter a certeza que nós vamos trazer de volta o Mano Aya, porque ele tem muito a nos dizer. Reflitam naquilo que foi falado, tomem nota, são informações sérias, vocês não vão encontrar, eu duvido, eu ponho a minha mão no fogo, que vocês vão percorrer o YouTube e vão encontrar tamanha informação que receberam neste vídeo. Por isso, partilhem, façam chegar nos grupos, não sejam egoístas, não escondam esta informação às pessoas que vos rodeiam, façam chegar aos outros manos, tenham aquele desejo que nós temos de não deixar os outros errarem, de fazer com que os outros tomem as decisões certas logo desde o início. Portanto, esta responsabilidade de informar é de todos nós, não é só do Mano Aya, não é só nossa, é vossa. Façam a vossa parte, que é partilhar, pôr o like no vídeo para que o YouTube recomende para mais pessoas e mais pessoas assistam o vídeo e, sobretudo, também comentem. Nós queremos vos ouvir. Como disse o Mano Aya, o angolano precisa falar. Família, muito obrigada mais uma vez e até a próxima. Tchau.